Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio. Desta feita, vamos trabalhar com ética no serviço público. Você, candidato a concurso em qualquer parte do país, seja um concurso federal, seja um concurso estadual, seja um concurso municipal, seja um concurso da administração direta, indireta, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Poder Judiciário, não importa. Vamos falar de ética e vamos, logicamente, fazer um link com o Decreto 1171 de 1994. Lembrando que o Decreto 1171 de 1994, que a gente vai estudá-lo também, é um decreto do Poder Executivo, ele tem aplicabilidade em termos de comissão de ética para o Poder Executivo, mas, a gente vai ver daqui a pouquinho, as regras deontológicas, os deveres e as vedações vão se aplicar a qualquer concurso. Então é muito comum, muitas vezes, você ter um concurso do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, que solicita o Código de Ética, Decreto 1171 de 1994. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais do decreto. Vamos começar a fazer uma introdução. Você que não me conhece, meu nome é Cosme, não sou Damião, não tenho irmão gêmeo, Cosme Sérgio. E vamos trabalhar com ética. Primeira coisa importante que a gente precisa ver com relação à ética é a etimologia da palavra. A etimologia da palavra. Tudo bem? Olha só, muito importante. A palavra moral, vem do latim mos, que quer dizer costume. A palavra ética, ela vem do grego ethos, que quer dizer costume. Ela vem do grego ethos, que quer dizer costume. Ou seja, tanto a palavra ética quanto a palavra moral estão relacionadas a costume. Se essas duas palavras estão relacionadas a costume, a gente pode definir assim ética. Lembrando que é comum você ouvir aquela expressão, tudo dentro da ética, tudo dentro da moral, tudo dentro dos bons costumes. Com certeza, você já ouviu essa expressão. Dentro desse contexto, a gente pode conceituar ética. O que seria ética então, professor? Padrão moral de conduta aceito pela maioria da sociedade. Padrão moral de conduta aceito pela maioria da sociedade. Padrão moral de conduta, professor, é. Professor, aceito pela maioria é. Queridos, quando eu falo para você maioria, eu estou falando da sociedade como um todo. Quando eu falo para você maioria, eu estou falando do grupão. Por que eu estou falando grupão para você? Tem sempre uma galera do contra. Tem sempre uma galera que não concorda com o padrão moral. Por exemplo, é só exemplo, sem preconceito, os hippies. Eles têm o seu próprio padrão moral de conduta e este padrão moral não necessariamente está de acordo com o padrão geral. Por exemplo, os ciganos têm o seu próprio padrão moral de conduta, né, para eles. Só que o padrão ético que a gente está abordando não é um padrão de um grupo específico, é o padrão geral, o padrão da sociedade como um todo. Este padrão geral, que é o padrão que vai ser aceito, né, basicamente pelas profissões.
Por exemplo, existe o Código de Ética dos Médicos. Esse padrão geral vai ser aceito pelo Código de Ética dos Médicos e eles vão adaptar este padrão geral à sua realidade. Você tem um padrão geral, por exemplo, dos advogados, tanto que existe um Código de Ética dos Advogados. Esse padrão geral vai ser o padrão aceito por eles. E a gente tem também o padrão geral aceito pelo serviço público. Aceito pelo serviço público. Então, o Código de Ética do Servidor, que a gente vai estudar, você vai ver que não tem nada de absurdo e nada de novo que talvez você não saiba, mesmo que você não conheça o código, não tem nada de absurdo. O Código de Ética do Servidor Público Federal, decreto 1171 de 1994, nada mais é do que um reflexo do padrão geral, padrão moral aceito pela maioria da sociedade. Então, esse padrão aceito pela maioria da sociedade, grupo maior, maioria da sociedade. Então, este padrão geral, este padrão moral, vai ser aceito pela maioria. Professor, ética tem a ver com costume? Tem. Professor, ética tem a ver com cultura? Tem. Muito importante. Cada povo tem a sua cultura. Não tem como a gente entrar no serviço público, por exemplo, e ter um padrão de conduta diferente da nossa cultura. Por exemplo, é comum nos árabes utilizar aquela roupa, o homem, não sei nem o nome, parece um vestido, aquele pano na cabeça, não sei nem o nome. Isso é comum, lá na cultura deles. Não é este padrão, por exemplo, que a gente vai usar no serviço público. Porque não é este padrão que representa o padrão da maioria. Então, o padrão que vai ser aceito vai ser o padrão da maioria. Padrão da maioria da sociedade. Beleza? Show de bola? Bom, dentro desse contexto, vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, eu quero falar um pouquinho dos princípios da administração pública. Claro, eu não vou fazer uma abordagem aqui, que é uma abordagem legal, dentro do direito administrativo, não. Eu quero fazer uma abordagem mais didática, puxando para o nosso contexto. Então, veja, muito interessante. Nós temos os princípios da administração pública. Princípios da administração pública. Perfeito. Aí você vem com o artigo 37 e você gosta de usar o macetezinho. Limpe. Todo mundo usa esse macetezinho. Sem problemas. Primeiro princípio que você sempre fala, que a gente aborda no artigo 37, é o princípio da legalidade. Beleza? Bom, quando a gente fala de legalidade, a gente tem que analisar duas coisas importantes. O comportamento, por exemplo, do servidor e o comportamento, por exemplo, do particular. São dois comportamentos diferentes à luz do princípio da legalidade. Professor, qual que seria o comportamento do servidor público? O servidor público só age de acordo com a lei. Só age de acordo com a lei. É o que a gente vai chamar de legalidade estrita. Se eu passar numa blitz e o IPVA do meu carro estiver atrasado, coisa que não está, o agente de trânsito, ele é obrigado a, além de aplicar uma multa, a prender o meu carro. Se o meu carro estiver irregular, por exemplo, se o meu carro estiver lá com farol queimado, tem que multar. Se eu tiver com a carteira vencida, tem que multar. E muitas vezes tem que apreender o carro. Ou seja, ele tem que fazer valer a lei. Tem que fazer valer o Código de Trânsito. Ele é obrigado.
Ele é obrigado a agir de acordo com a lei. Beleza? Já o particular pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Aquilo que a lei não proíbe. Aquilo que a lei não proíbe vai ser a conduta do particular. Daqui a pouco eu coloco os princípios de novo aqui, mas eu queria te falar uma coisa com relação à ética, muito importante. Vamos pegar isso aqui, à luz da ética. Olha só, à luz da ética. Ética vai muito além de cumprir as leis. Vai muito além de cumprir as leis. O que significa dizer, professor? Significa dizer que existem comportamentos que não ferem a lei, porém não são comportamentos considerados éticos. Beleza? Eu vou dar um exemplo bobinho. Eu gosto desse exemplo em sala de aula, quando estou em curso presencial. Uma brincadeira, claro. Uma brincadeira, pelo amor de Deus. É só para você entender. Por exemplo, se eu quiser dar uma bitoquinha na minha mãe, na boca, assim, ó. Posso? Posso. A lei diz que eu, particular, exemplo, não posso fazer isso? Não. Então eu posso fazer isso? Posso. Sem problemas. Agora eu pergunto para você, eu posso beijar minha mãe na boca de língua? Não, não posso. Professor, a lei não proíbe. Pois é, mas aí é que está o elemento ético de conduta. Ética vai além de cumprir a lei. Vai muito além. Tudo bem? A minha conduta tem que ser uma conduta ética. E eu vou te falar uma coisa. Com relação a servidor público, decreto 1171 de 1994, nós vamos aprender que o comportamento ético do servidor tem que ser ético dentro e fora do ambiente de trabalho. Dentro e fora do ambiente de trabalho. Não é só no ambiente de trabalho, não. Guarda essa informação. Informação importante, informação pertinente. Beleza? Aí, ó, a gente coloca duas frases importantes. Primeira frase. Tudo que é ilegal é também antiético. Tudo que é ilegal é também antiético. Vender CD pirata, ilegal, antiético. Não é? Ligar o meu nome ao empreendimento de cunho duvidoso. Cosme tem uma banca do jogo do bicho. É ilegal, é antiético. Agora tem um detalhe. Nem tudo o que é legal, o que é permitido por lei, é também ético. Nem tudo o que é legal é também ético. Moral da história. Para ter um comportamento ético, não basta cumprir a lei. Para ter um comportamento ético, não basta cumprir a lei. Cumprir a lei é pouco. Em cima disso, eu quero te explicar uma outra coisa. Quando a gente fala de servidor público, a conduta do servidor público, ela vai estar baseada, ela vai estar pautada na Constituição Federal de 1988, ela vai estar pautada também na Lei 8.112/90. Lei 8.112/90. Beleza. Só que tem um detalhe. Em 1994, o presidente Itamar Franco, ele percebeu que com relação ao comportamento ético, estava faltando alguma coisa. Ou seja, existiam uma série de condutas na administração pública que eram condutas não proibidas pela Constituição, não proibidas pela Lei 8.112, porém eram condutas consideradas antiéticas. Até porque ética vai além de cumprir lei. Ética vai além de você cumprir princípio legal. Moral da história, em 1994,
Porque de 90 a 94 surge uma lacuna. Uma lacuna com relação a comportamento ético, com relação à ética. Então, em 1994, para suprir esta lacuna, o presidente Itamar Franco, ele sanciona o decreto. Decreto 1171 de 1994, que trata da ética no serviço público, que trata do comportamento ético do servidor público. Beleza? Ética vai além de cumprir a lei e os preceitos legais. Lembrando, tudo que é ilegal é antiético, mas nem tudo que a lei não proíbe também é considerado ético. Beleza? Daqui a pouco eu falo mais do decreto e eu falo também da penalidade, que é a censura. Vou falar também da comissão de ética, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Antes disso, vamos falar um pouquinho mais dos outros princípios. Lembrando, essa minha abordagem aqui dos princípios é uma abordagem didática para a gente aplicar a ética. Então, eu não vou ser muito rigoroso pegando o trecho da lei, não é isso, tá? Eu estou sempre fazendo uma abordagem aqui, sempre puxando e trazendo para a questão da ética no serviço público. Então, guarda essa informação. Informação importante. Bom, dentro desse contexto, o que nós temos de interessante para você aqui? Né? A gente estava falando também dos princípios, não é verdade? Limpe e impessoalidade. Impessoalidade. Sempre puxando a luz da ética. Primeira coisa importante. A administração é impessoal. Significa dizer que no trato com o usuário, todos são iguais. Todos irão receber o mesmo tratamento. Só que tem um detalhe muito interessante. Não é o fato de receber o mesmo tratamento que vai receber qualquer tratamento e você vai tratar a pessoa de qualquer jeito. Aí é que está o lance. A pessoa tem que ter um tratamento e eu tenho que ter cuidado com o usuário. Cuidado com o usuário do serviço público. O Código de Ética do Servidor Público Federal, decreto 1171, diz que o atendimento tem que ser cortês, tem que haver presteza, gentileza, cuidado. O Código de Ética diz também, né, que se eu deixar a pessoa esperando uma solução que compete àquele setor, eu posso provocar na pessoa um grave dano moral. Moral da história, mesmo a administração sendo impessoal, as pessoas terão um bom atendimento. É ético, é um padrão ético de conduta, no que diz respeito ao atendimento ao público, um bom atendimento. Até porque quem custeia a máquina pública é o usuário. Quem custeia os gastos públicos é o usuário. Então, ele tem que ter um atendimento de qualidade. O atendimento prestado a ele tem que ser um atendimento de excelência. Guarda essa informação. Beleza? Bom, dentro desse contexto, uma outra abordagem interessante, a administração é impessoal. No nosso contexto aqui, ó, ninguém pode utilizar a administração pública para a autopromoção de sua imagem, ou seja, para se autopromover. Por exemplo, imagine que eu sou o governador aqui do Distrito Federal. Sou governador. Aquela obra foi inaugurada na minha gestão, no meu mandato. Tudo bem. Mas veja, eu posso até ter planejado aquela obra, não tem problema. Mas aquela obra, ela foi custeada com recurso público. Aquela obra foi custeada com recurso do governo. Não foi eu que fiz a obra. Quem fez a obra foi a administração.
Então é muito comum, numa cerimônia, né, de entrega de uma obra, cerimônia de inauguração, o governador chegar lá e falar: eu fiz a obra, faz um busto aí para mim. Está ferindo a impessoalidade. Não posso usar a máquina pública para autopromoção da minha imagem, o que a gente vê muito. A gente vê isso muito por aí, só que é antiético. Beleza? Bom, outro princípio interessante é o princípio da moralidade. Moralidade. A gente viu no comecinho que moralidade é sinônimo de ética. Significa dizer que moralidade ou ética, como eu já falei para vocês, vai além de cumprir a lei. Professor, o que significa dizer? Significa dizer que deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio. Tudo bem? Entre a finalidade e a conveniência. Finalidade, conveniência do ato, da ação do gestor, do ato administrativo. Deve haver um equilíbrio entre a finalidade e a conveniência. Claro que isso vai além de cumprir a lei. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dar um exemplo para você aqui. Ó. Existem obras que são obras consideradas legais, ou seja, são obras previstas em lei, mas ao mesmo tempo são obras imorais. Muitas vezes são obras que foram aprovadas no orçamento público, mas a finalidade e a conveniência não houve um equilíbrio. E como moralidade vai além de cumprir lei, aquela obra é considerada imoral. É uma obra considerada desnecessária. É uma obra que não vai acrescentar. É uma obra que não vai ajudar. Consegue perceber? Moral da história. Quando a gente fala de moralidade, vai além de cumprir lei. Então a gente pode colocar aqui, ó, já contextualizando com a ética. Tudo dentro da moral, tudo dentro da ética e dos bons costumes. Tudo dentro da moral, tudo dentro da ética e tudo dentro dos bons costumes. Equilíbrio entre finalidade e conveniência do ato administrativo. Não basta que uma ação do gestor esteja de acordo com a lei. A ação do gestor tem que estar dentro dos princípios morais. Não basta que uma obra esteja de acordo com a lei. Tem que estar de acordo também com os padrões morais, a finalidade e a conveniência. Ou seja, sempre beneficiando a população, sempre beneficiando o usuário do serviço público. Beleza? Bom, um outro aspecto extremamente importante que a gente tem que abordar nessa questão dos princípios, lembra do LIMP? Lembra ou não lembra? Muito bem, garoto, muito bem, menina. Uma coisa que a gente tem que abordar é a questão da publicidade. Requisito de eficácia dos atos administrativos. Publicidade. Requisito de eficácia dos atos administrativos. Dos atos administrativos. Requisito de eficácia dos atos administrativos. Em regra, vou colocar entre aspas, tudo, entre aspas, deve ser publicado. As pessoas devem saber das ações do governo nos respectivos diários oficiais. A gente sabe hoje que é muito comum também os diários oficiais serem eletrônicos, serem publicados pela internet. Todo mundo sabe disso. Mas o mais interessante
é que a publicidade, à luz do Decreto 200 de 1967, ele vai apresentar exceções. E se eu divulgar alguma coisa que é considerada uma exceção, eu estou sendo antiético, porque eu não estou cumprindo a questão da publicidade. Moral da história, o que não pode e não deve ser publicado? Primeira coisa que não deve ser publicado, aquilo que atenta contra a segurança nacional. Aquilo que atenta contra a segurança nacional não deve ser publicado. Exemplo bobinho. Eu ouvi dizer que lá em Varginha teve um ET. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Vamos supor, exemplo, que seja verdade. Pintou um ET em Varginha, aí o ET foi capturado pelo governo, aí o ET foi para um quartel do governo e ele foi capturado lá. Ou seja, se é um assunto que atenta contra a segurança nacional, é melhor guardar sigilo. Ou seja, já imaginou se fosse verdade? O tanto de gente que vinha para o Brasil, o tanto de curioso que vinha para cá, já imaginou alguém tentar resgatar o ET? Então, se é alguma coisa que atenta contra a segurança nacional, deve ser resguardado, não deve ser publicado. Aquilo que é investigação policial não deve ser publicado para não atrapalhar as investigações. Aquilo que é declarado pela administração pública sigiloso, se tem um grau de sigilo, não importa o grau de sigilo, significa dizer que deve ser resguardado. Devo guardar essa informação. E também aquilo que é de interesse da administração. Ou seja, não é interessante para a administração pública, naquele determinado momento, divulgar determinada informação. Então, à luz do artigo 37 e, principalmente, à luz do Código de Ética, a questão da publicidade é muito importante, tudo deve ser publicado, requisito de eficácia do ato administrativo, porém, a publicidade vai trazer exceções. O que não pode ser publicado? Tudo que atenta contra a segurança nacional, uma investigação policial, tudo que é declarado sigiloso, ou é de interesse da administração resguardar aquela informação. Isso não vai ser publicado, exceção ao princípio da publicidade. Nós temos também, queridos alunos, o princípio da eficiência. Princípio da eficiência, professor, a eficiência, para quem já estudou administração pública, ele foi incorporado pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Esse princípio de 98, que é um princípio, aspas, novo, não é de 88, ele foi incorporado a partir da reforma do Estado brasileiro. Reforma que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, onde, no governo Fernando Henrique Cardoso, utilizou-se aquele contexto de você trazer para a administração os princípios de gerencialismo. Então, o princípio da eficiência passa a ser importante e passa a ser incorporado à administração pública. Eficiência, uso adequado dos recursos. Eu quero puxar isso aqui mais no trato com o público, ou seja, pegar no atendimento. Atendimento eficiente, atendimento adequado. O atendimento ao usuário do serviço público deve ser um atendimento rápido, um atendimento com qualidade e um atendimento objetivo, ou seja, um atendimento que atenda à necessidade da população e resolva os problemas, resolva as dificuldades. Rápido, de qualidade e objetivo. Princípio da eficiência, incorporado à Emenda Constitucional 19 de 1998. Beleza? Então, os princípios do artigo 37 são importantes, porém, você ser ético vai além
de cumprir esses princípios do artigo 37. Show de bola, galera!